Estamos iniciando mais um podcast da AOL Advogados. Hoje comigo a doutora Vanessa, especialista trabalhista, que vai falar de um tema importantíssimo: insalubridade no ambiente de trabalho. É isso mesmo, Vanessa? É isso mesmo, doutor. Mas primeiramente queria agradecer pelo convite do AOL mais uma vez para trazer esclarecimentos sobre tema tão importante no ambiente de trabalho, que é a insalubridade. Ótimo. Então, vamos abordar porque muitas perguntas, né? Sim, sobre com isso. certeza. Vanessa, esse tema que vamos abordar hoje, e ao mesmo tempo outros que faremos, né? Eles demandam de muita causa trabalhista, né? Ou estou enganado? Não, né? Não está. Ele não está, não, né? Não. Ele realmente, a demanda nessas causas, assim, é frequente. É muito frequente. Como nós vamos discutir, a insalubridade, o adicional de insalubridade, muitas vezes não é pago pelas empresas. E as próprias empresas não tomam as medidas de segurança adequadas e necessárias para ilidir os agentes de insalubridade. E isso acaba ocasionando tanto multas trabalhistas, né, através de fiscalizações, como também demandas na Justiça do Trabalho. Tá. Agora, indo direto ao tema, ou direto ao ponto, o que é insalubridade no ambiente do trabalho? Em regra, as principais funções e atividades não oferecem nenhum tipo de risco para o trabalhador. No entanto, algumas atividades, pela própria natureza da atividade, ela oferece risco à saúde do trabalhador ou até mesmo doença. Para essas atividades que têm riscos para o trabalhador, é pago um adicional, no qual nós chamamos de adicional de insalubridade, que visa, na verdade, ressarcir o trabalhador por esse risco à saúde do qual ele é imposto pela empresa. Você pode dar alguns exemplos? Posso, claro. Por exemplo, existem agentes insalubres, como nós chamamos e como a lei determina. Como agente insalubre, eu posso citar o calor. Exemplo de calor: construção civil, atividade que normalmente é feita ao ar livre, então eles são expostos ao agente calor. Frio. O frio, câmeras frigoríficas, trabalho em açougues, por exemplo, grandes frigoríficos. Esses trabalhadores, eles são expostos a esses agentes, o que acaba causando muito mal à saúde deles. Outro exemplo, agentes biológicos. Os agentes biológicos são encontrados em clínicas médicas, hospitais, às vezes até clínicas odontológicas. Ou seja, é uma série, uma gama de agentes insalubres que podem afetar a saúde do trabalhador. Quando isso é discutido numa causa trabalhista, geralmente é necessário uma perícia ou não? Ou como que funciona isso? Numa causa trabalhista, o juiz, embora ele tenha muito conhecimento técnico, muito conhecimento da lei, ele não tem o conhecimento exato para apurar se naquela empresa existe ou não a questão da insalubridade, o agente insalubre. Tá. Então, é determinado por lei que haja uma perícia técnica. O juiz que solicita. O juiz que solicita. Quem paga essa perícia? Depende. Se paga, normalmente, a parte que é sucumbente. Então, se o reclamante alegou que no local de trabalho dele havia insalubridade e a empresa não fornecia, por exemplo, o equipamento de proteção individual, e ele ganha esse pedido, quem vai pagar é a empresa. Caso contrário, se ele perde, quem paga é ele mesmo. Ah, tá. Então, ou seja, necessário, tem perícia. Sim. E faz toda a diferença para realmente saber aquilo que alguém está fazendo, uma empresa está fazendo um funcionário, né?
Sim. Está fazendo a demanda, uma reclamação trabalhista, Sim. e para ver se ela tem esse direito ou não. E a maioria dos casos que você vê, como que é isso? Na maioria dos casos, é muito presente na indústria, é muito presente em clínicas, em hospitais, clínicas médicas, distribuidoras de alimento. E na prática, como funciona? Eles fazem o pedido baseado nos artigos da CLT, o juiz analisa, avalia, marca a perícia e a empresa, no caso, ela é aconselhável, né, que ela contrate um assistente técnico. A empresa. A empresa, que além de estar acompanhada por um bom escritório de advocacia, sem dúvida, esse assistente técnico, ele vai fornecer subsídios para aquela empresa se defender, no sentido de analisar se o ambiente é realmente insalubre, se a empresa forneceu realmente os EPIs necessários, ele vai prestar toda aquela assessoria para a empresa naquele momento da perícia. Então, é muito aconselhável a contratação de uma assistência técnica para o acompanhamento daquela perícia. Então, podemos dizer que o pedido de insalubridade numa demanda trabalhista não é aquela festa que se fazem quando tem uma reclamação trabalhista, aqueles pedidos infundados, né? Não, não. Quando fala de insalubridade é porque ali tem um sentido. Sim, é isso mesmo. É isso mesmo. Normalmente tem um sentido. Tá. O que acontece? A empresa, ela é obrigada a ter um programa de risco ocupacional, né? Que ele é elaborado pelo técnico de segurança do trabalho ou pelo engenheiro de segurança do trabalho. E nesse programa, que é o antigo PPRA, ele analisa e vai dizer quais os riscos que aquela empresa está submetida e quais são os equipamentos de proteção individual que aquela empresa precisa fornecer. Qual é a falha da empresa, geralmente? Ela não fornece aquele EPI de forma adequada. Ela não fiscaliza a utilização daquele EPI de forma adequada. Ela não dá treinamento para aqueles trabalhadores. Então, por isso que na sua área faz parte também do compliance. Sim, isso também faz parte do compliance. Consultoria preventiva com compliance, sim. que faz toda a diferença aquela empresa que dá atenção para isso e não espera ter uma reclamação trabalhista. Exatamente. O compliance abrange todas as áreas e uma das verificações, com certeza, é a parte de segurança e medicina do trabalho. Tá. Agora, um detalhe. Como as empresas podem proteger os empregados da insalubridade? Existem diversas formas. Uma delas é essa. A primeira, né, eu diria, chamar um técnico ou um engenheiro de segurança do trabalho e pedir para que ele faça uma análise dos riscos envolvidos naquela atividade. Além disso, ele vai indicar quais são os EPIs necessários que aqueles empregados precisam adotar. Após, é necessário ela fornecer de forma gratuita esses EPIs e fornecer treinamento para o empregado. Esses 3 pilares é o que garante a proteção das empresas. Então, saber quais os riscos, fornecer os EPIs, fiscalizar a sua utilização e também dar o treinamento adequado para que esses empregados saibam quando utilizar, quando trocar, qual o período de validade e tudo isso acompanhado sempre de um técnico de segurança ou engenheiro de segurança do trabalho. Tudo isso que você comentou agora, inclusive o treinamento, isso a empresa tem que constar para demonstrar que ela faz isso ou não? É uma opção dela? Não, é fundamental. Mas é obrigatório? É obrigatório. Tá. O que acontece? Numa reclamação trabalhista, a empresa ela vai ter que demonstrar que ela forneceu aquele treinamento para aquele profissional. Ao mesmo tempo, ela vai ter que demonstrar que ela entregou aquele equipamento de proteção individual, que ela fiscalizou a sua utilização. Tudo isso é feito através de prova documental, através de um certificado de treinamento emitido pelo engenheiro de segurança do trabalho, através de recibo de EPI, que tem as suas necessidades como constar o CA, que é o Certificado de Autorização do Ministério do Trabalho, constar a data de validade, constar a data de entrega e, principalmente, a assinatura do empregado. Porque o que é mais comum na reclamação trabalhista? O empregado dizer que nunca recebeu aquele equipamento de proteção individual. Então tudo documentado. Tudo documentado, comprovado sempre. E documentado. Comprovado e documentado. E aí entra de novo o compliance. Muitas vezes a empresa fornece aquele EPI, mas não tem prova. Correto.
Aí a prova acaba sendo testemunhal, que é uma prova frágil. O ideal é que seja sempre documentado. E não importa o tamanho da empresa. A empresa tem um risco ocupacional identificado, ela tem que fornecer o EPI. E tem que comprovar que forneceu aquele EPI. Tá. Agora, quais são os valores pagos a título de insalubridade? O artigo 192 da CLT prevê que os valores pagos a título de insalubridade são 10%, 20% ou 40%, a depender do agente de insalubridade previsto na norma regulamentadora número 15. Tá. Então é uma escala. Sim, é uma escala. Você falou 10, 20 e 40, sobre o salário mínimo regional. Tá, explica um pouquinho pra gente, e pra quem realmente não conhece do tema, da área, quando que se aplica, é o juiz, né? Quando que se aplica esses percentuais? 10, 20, 30 ou 40? E em que condições? Isso tudo vem especificado na norma regulamentadora número 15. E como que funciona? Por exemplo, identifiquei o adicional que naquele ambiente o trabalhador ele fica submetido ao, por exemplo, agente de insalubridade frio. O agente de insalubridade frio, ele tem como percentual descrito na norma regulamentadora 20% sobre o salário que o empregado recebe. Sobre o salário mínimo regional. Portanto, ele vai receber a cada mês 20%. 20% sobre o salário mínimo, 20% sobre o salário mínimo. Tá? Depende do agente. Pro frio é uma coisa, pro biológico é outra. Normalmente o biológico é 40%, é o máximo. Muito bem explicado, viu? Sim. Pode haver pagamento de 2 agentes insalubres? Essa é uma excelente pergunta e muitos empregados e empregadores têm essa dúvida. Não pode haver pagamento de 2 agentes insalubres. O que acontece na prática? É verificado qual é o agente insalubre que tem o maior percentual e paga-se pelo maior percentual envolvido, pelo maior risco envolvido ali naquela relação empregatícia. Ah, perfeito. Nunca vai haver o pagamento de 2. E é comum, algumas... E é comum acontecer isso? É comum, por exemplo, construção civil. A construção civil, eles são expostos ao risco do calor, que é um percentual, e ao risco da poeira, por exemplo. Nesse caso, como que o empregador, no caso de pagar espontaneamente, deve optar? Ele deve optar pelo que for de maior percentual. Agora, essa pergunta também ela deve ser muito requisitada, hein? E muitas dúvidas, né? Sim. Eliminada a insalubridade, o empregado continua recebendo? Também é uma excelente pergunta. Eliminada a insalubridade, o empregado deixa de receber o adicional de insalubridade. Não é um direito adquirido do empregado. Por quê? A insalubridade é paga conforme o risco que aquele empregado está submetido. Eliminou-se o risco, não há mais que se falar em adicional de insalubridade. Quando isso acontece, a título de exemplo, eu sou um exemplo, tá? Eu sou um açougueiro, entro e saio toda hora da câmara frigorífica daquele açougue. Tá. Eu tenho direito ao adicional de insalubridade pelo frio 20%. Aí eu viro gerente daquele açougue, ou diretor de um grupo grande de açougues. Naquele momento, eu não vou ter mais acesso à câmara frigorífica, não há mais necessidade de eu adentrar na câmara frigorífica. Portanto, eu deixo de receber o adicional de insalubridade. Ah, então... Não se trata de direito adquirido. Tá, mas agora uma curiosidade. Quando isso acontece, e aí o funcionário vai deixar de receber, porque ele não tem mais uma situação insalubre. Exato. Tá, mas aí como se comprova isso? Porque amanhã, de repente, ele fala, não, eu tive isso até mês de julho, mas ele estende que isso acabou em dezembro. Como a empresa comprova isso? Existem 2 formas. Primeiro, vem descrito na ficha de registro que ele mudou de função. Então, ele deixou de ser açougueiro e passou a ser gerente. Outro documento que comprova também é o próprio PGR, elaborado pelo técnico ou pelo engenheiro do trabalho. Por quê? No PGR vem a descrição de cada atividade desenvolvida dentro da empresa e os riscos que aquele empregado estaria submetido. Portanto, como açougueiro, ele está submetido
submetido ao risco frio. Mas como gerente, uma função mais administrativa, ele não está exposto àquele risco. Portanto, não haveria que se falar em insalubridade. Além disso, claro, numa demanda trabalhista vai ter sempre a testemunha para corroborar o que está exposto nos documentos. Claro. Apesar que a tua explicação é uma aula em termos desse assunto da insalubridade, eu vou até estender um pouquinho mais só, até não é saindo fora da insalubridade, Sim. mas só colocando junto com uma outra área, que eu sei que cada um tem uma especialidade e tudo mais, até mesmo quando alguém tem esses percentuais de insalubridade e quando vai se aposentar, isso interfere, né? Sim, interfere. Desculpa, a minha completar a pergunta. Interfere em termos de tempo. Interfere em termos de tempo. Tá. Interfere diminuindo o tempo que aquela pessoa tem de contribuição para a Previdência Social. Então, ela se aposenta com menos tempo do que ela se aposentadoria. Numa normalidade. Na normalidade, exatamente. E também, isso aí dá para dar exemplos? Também é um percentual de anos. A área previdenciária é muito diferente da área trabalhista. Todo mundo imagina que que é a mesma coisa, mas não é. Claro. E eu não advogo na área previdenciária. Mas óbvio que o básico nós conhecemos. Então, em relação ao período, por exemplo, professores que são às vezes submetidos à insalubridade, eles têm o seu período reduzido. Mas eu tenho, em termos de tempo, eu não saberia dizer, porque acredito não é a área que um chutômetro, uns 20, 25%. Isso, eu imagino que sim, uns 5 anos, eu imagino. Uns 5 anos. Eu imagino então, que uns 5 anos. Então, quando vai se aposentar ali, você já faz o cálculo próprio INSS. E aquela, no caso, professora, vai ter aquele número de anos a menos para poder contar para o seu benefício. Exatamente. Ilustrando um pouco o que o doutor está dizendo, a empresa, ela tem, principalmente essas empresas submetidas ao adicional de insalubridade, a insalubridade em geral, ela tem que emitir, quando o empregado é dispensado, o perfil profissiográfico previdenciário. O que é esse perfil profissiográfico previdenciário que a gente chama de PPP? O PPP, ele é um documento que vai dizer o período que o empregado ficou submetido a agentes insalubres, qual agente insalubre, qual percentual do agente insalubre, e ele leva esse documento no INSS para comprovar que o tempo dele para aposentadoria é menor do que a normalidade. É aí que ele comprova. Bom, nesse podcast de hoje, abordamos um tema, como foi falado aqui, muito bem explicado, muito bem abordado, né, pela doutora Vanessa, que, como também falei, é especialista na área do trabalho e nesse assunto em especial. Acompanhem e aguardem outros temas que falaremos também nessa área trabalhista, principalmente com o que vem acontecendo no dia a dia, que mais do que explicar o que ela faz com muita maestria na parte jurídica, é a parte prática. O que acontece realmente nos tribunais, no dia a dia. Não percam os próximos podcasts. A doutora Vanessa dá um show. Vanessa, obrigado, viu? Imagina, obrigada a você, doutor Alberto. Estamos aqui para esclarecer as dúvidas dos nossos clientes e dos outros também que possam chegar a ser nossos clientes no futuro. Em breve. Em breve. Obrigado. Obrigada.